Recentemente uma galera no meu Instagram começou a me perguntar: Marcos, como que eu faço bons roteiros para os meus conteúdos? Marcos, ensina a fazer roteiro? O Viadão Games, quando que sai um tutorial foda de como criar um do roteiro e seguir a porra do roteiro? Quando que sai o tutorial de roteiro, cara? Calma, meus amigos, porque é hoje que eu vou ensinar como cada um de vocês podem estar fazendo ótimos roteiros e entender exatamente tudo que faz uma história ser ou não ser interessante. A galera da edição de vídeo vai ter que me desculpar, mas assim, a edição de vídeo ela não é o mais importante. O mais importante é a história, a mensagem ou a narrativa que quer ser apresentada para o espectador. Afinal de contas, você consegue assistir uma história boa com qualidade duvidosa, mas dificilmente uma história duvidosa vai ser compensada com uma edição boa. A edição de vídeo, meu amiguinho, nada mais é do que um recurso para poder deixar aquela história com mais personalidade. Porque você aí que cria conteúdo no Instagram ou até mesmo no YouTube precisa se diferenciar dos demais, e se você fizer vídeo que nem todo mundo faz, infelizmente a sua mensagem vai ser ignorada e você nunca vai ser lembrado, my friend. Mas calma que eu vou te explicar na prática tudo o que você precisa saber e você vai sair desse vídeo sem precisar assistir nenhum outro vídeo de como fazer roteiro. Eu te garanto isso, então vem comigo. Uma história ruim ela pode te entreter se ela tiver uma qualidade boa, mas uma história boa não necessariamente precisa ter uma ótima qualidade para você ser assistida. Um ótimo exemplo disso é como mesmo hoje em dia, com filmes antigos já não tendo uma qualidade tão interessante assim, você facilmente consegue pegar um filme dos anos 90 e assistir tranquilamente, porque o filme é bom. Já existem filmes hoje em dia que são uma bosta de história, uma bosta de edição, uma bosta de tudo, e é intragável o bagulho. Filmes e séries utilizam de vários recursos narrativos e visuais para manter você engajado no que eles querem te mostrar do começo ao fim. Você não vai sair do episódio até você ter terminado 100% ele, porque isso gera watch time, e watch time é a moeda toda produção audiovisual usa como foco principal. Então quanto mais tempo as pessoas assistem ao seu vídeo, seu filme ou sua série, mais dinheiro ela vai estar rendendo. E esse é o segredinho básico que você precisa ter em mente. Uma série de exemplo aqui é A Casa do Dragão, uma série que por mais que tenha um monte de safadeza, dragão, aventura medieval, o foco da narrativa são as questões políticas, meu nobre. Vai todo mundo se fuder. Então sempre quando o episódio está perto de acabar, eles apresentam uma escolha importante a ser feita, mas que provavelmente você só vai saber de fato o fim que aquilo vai tomar daqui 1 ou 2 episódios depois, o que faz você ficar mais tempo consumindo aquela produção. E, consequentemente, dando mais watch time para aquela série. E isso, meus amigos e amigas, é o que a gente chama de interesse por curiosidade. E dentro de qualquer história, a curiosidade só vai existir somente enquanto a dúvida também fizer parte de tudo. Por exemplo, em um dos vários episódios de The Walking Dead que eu particularmente amo, acontece uma coisa muito interessante que na época foi um divisor de águas e uma virada de chave muito grande. Fez com que o pico de audiência de The Walking Dead tivesse chegado num lugar nunca visto antes pela série. Rick e seu grupo são abordados por dois caras muito dos suspeitos. E até esse momento da série, Rick era o policial bonzinho, o contrário de Shane, ele dizia que a gente não devia matar os vivos. Isso fez com que a gente na época criasse uma pergunta na cabeça: como que o Rick vai lidar com essa situação? Ele vai matar os caras aqui? Ele vai fugir? Ou ele vai engambelar os caras e conseguir dar no pé, mas isso vai virar uma consequência no futuro? Todo mundo levou em consideração, por conta da personalidade do Rick até aquele momento, que ele fosse fazer qualquer coisa, menos matar os caras, e isso ia trazer um problema pra eles no futuro. O que a gente vai ver depois, mais pra frente na temporada, e realmente se torna um problema no futuro. Mas contra todas as expectativas, Rick mata a sangue frio os dois malucos no bar, numa cena muito cabulosa, velho. Então nesse exato momento, a série levantou na gente uma dúvida, trabalhou com o que a gente sabia sobre o personagem e do nada ele quebrou tudo que tinha sido construído até aquele momento, criando um novo gancho de retenção na série pra gente ver quais seriam as próximas decisões do Rick, se o Rick ia virar de vez um matador sanguinário que entende que o apocalipse não é brincadeira, ou se ele ia continuar sendo o homem da fazenda que acha que o mundo ainda é um morango. E com a decisão que eles fizeram o Rick tomar nesse episódio, marca o início do arco de transformação do personagem, o que fez com que, assim, o ritmo da série fosse completamente quebrado e todo mundo ficasse muito interessado em The Walking Dead e por tudo que poderia vir a seguir. E esse tipo de ritmo no seu roteiro pode te gerar muitos benefícios notáveis para o seu engajamento.
planejamento, que é muito interessante. Então, sempre que você estiver construindo um novo roteiro, leve em consideração a possível quebra de uma regra que você estabeleceu lá no começo da sua história. A essa altura, você com certeza sabe que o que faz um vídeo ter bons resultados é a quantidade de gente que assistiu um vídeo e por quanto tempo aquelas pessoas assistiram aquele vídeo, sendo essa segunda métrica muito mais importante do que a primeira. Então, com isso em mente, você agora sabe o quão importante é você pensar em como você vai apresentar o conteúdo do seu vídeo. Então, para de ter ideias, para de ficar pensando em um monte de coisa e pensa primeiro em como você vai apresentar aquela ideia. E isso me leva a uma coisa que acontece comigo às vezes. Com a popularização da IA, meio que todo vídeo que tem no YouTube ele é meio previsível, já que a galera pede pra IA fazer o roteiro, a galera pede pra IA procurar um tema pro vídeo e depois disso eles escrevem lá: ChatGPT, faça para mim um roteiro Master Blaster cabuloso com várias informações interessantes sobre o jogo tal e bota bem narradinho aí pra mim poder ler bem facinho pra fazer um videozinho bem legalzinho. Só que o problema disso é que a galera pega o que o robô escreveu sem mexer em nada, sem colocar as próprias palavras ou sem usar aquilo de base pra depois criar um roteiro próprio com o direcionamento do que a IA passou. E o que isso resulta? O pandeiro e o cavaquinho devagarinho, devagarinho. É que seu vídeo fica sem personalidade, sem carisma. E se tratando aqui de vídeos no YouTube, onde são conteúdos apresentados por uma pessoa, o público precisa gostar do apresentador. E se você não colocar a sua própria personalidade no seu conteúdo, a tendência é que o seu vídeo seja uma verdadeira de uma porcaria, cara. Para de fazer vídeo ruim, porra. Dá uma olhadinha aqui nos vídeos do Gaveta. Ele já vem nos primeiros segundos apresentando tanto imagens chamativas do assunto, quanto falando da polêmica e da opinião das pessoas sobre o que foi visto. Porém, ele não fala em momento nenhum o que ele achou sobre, e ele segue a introdução inteira do vídeo falando da franquia de Shrek, mas sem dizer o que ele achou especificamente do assunto principal, te forçando a inconscientemente ficar mais um pouco para ver o que ele pensa sobre esse assunto. E ele segue a primeira metade inteira do conteúdo falando só sobre outras coisas relacionadas ao assunto do vídeo, sem diretamente falar o que ele acha sobre o assunto, para fazer com que você, que está interessado em saber qual que é a opinião do cara sobre aquela parada, ficar preso até o final do vídeo. E é justamente esse watch time que te dá dinheiro, cara. Casa, carros luxuosos, cruzeiro com Neymar e tudo que é de bom nessa vida. Com tudo que eu te mostrei aqui, deu pra você perceber que não existe um jeito perfeito de fazer roteiro. Estruturas existem, sim, e elas servem pra ditar o estilo que a história vai ser contada, e mesmo assim, cada roteirista acaba imprimindo muito da sua própria visão sobre como aquilo vai ser apresentado pro público. Ser um bom contador de histórias é fundamental para que você consiga conquistar literalmente tudo na internet. E agora, com todas as informações mastigadas, você finalmente é capaz de produzir o seu próprio roteirinho, my friend. Nada muito difícil, tudo muito fácil. Uma coisa que deu pra ver é que eu não passei uma lista de coisas pra você colocar no seu roteiro, porque cada roteiro é muito único e individual de cada um. Mas você precisa seguir essa estrutura que eu falei ao decorrer do vídeo. Para facilitar a sua vida, aqui na descrição vai ter um link pro Google Docs com uma estruturazinha simples e nada muito invasiva pra você poder utilizar pra construir os seus próximos roteiros, seja de Instagram, ou de YouTube, ou sei lá, do que você quiser fazer. Enfim, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. Vejo você